que o Senhor tem nos dado e nos sustentado nesses dias. Somos muito gratos ao Senhor, seu amor, seu cuidado, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós. Nós somos, Deus querido, o povo que leva o seu nome, e nós queremos, Deus, te engrandecer e te agradecer. Como nessas canções nós queremos declarar, Senhor, que não há ninguém como o Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 21. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e aí eu queria caminhar com os irmãos hoje num texto de Mateus. Nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus havia ressuscitado a Lázaro já. Jesus estava descendo para Jerusalém, era a última vez. Jesus entrou em Jerusalém várias vezes, né? Ele não foi criado em Jerusalém, ele fora criado em Nazaré, por isso ele é chamado o Nazareno. Seu pai, nós falamos sobre ele aqui semana passada, né? José, voltou para a região para criar um menino, porque o Senhor disse para ele que, né, ele teve medo quando Arquelau assume o governo, e ele temeu pelo menino, e ele voltou para casa. Diz assim, pode abrir no capítulo 21 aí, de Mateus, diz assim: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, após a chamada matança dos inocentes, o menino nasce em Belém da Judéia, então José está na Judéia. O Senhor adverte, aí vem a ordem de Herodes para se matar os meninos. Ele vai com esse menino para o Egito, depois ele volta para a região, né, ele diz assim, dispôs ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então ele volta do Egito para a terra de Israel. Quando ele está em Israel, ele é advertido por Deus, porque Arquelau havia assumido o governo, né, no lugar de Herodes, seu pai. Arquelau era filho de Herodes, e ele é advertido por Deus, e ele vai então para a região da Galileia. Ele sai da Judéia e vai para a Galileia, e quando ele estava na Galileia, ele vai para a cidade de Nazaré. E aí Jesus, então, nós vamos ver Jesus vários momentos, desde a sua apresentação no templo. Nós vamos ver Jesus entrando e saindo de Jerusalém. Quando nós lemos o texto em que José e Maria esquecem ou perdem a criança no templo, o escritor diz que, como era costume todos os anos ir à festa, então eles iam a Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém, mas estava sempre na cidade com seus pais. Jerusalém não era uma cidade estranha, até pelo fato de que, aos 12 anos, ele fica sozinho na cidade, ele entra no templo, ele fala com os doutores, e não há nele, como um menino de 12 anos, não há nele nenhum tipo de apavoramento, não há nele nenhum tipo de tensão, por estar em Jerusalém aos 12 anos de idade, numa cidade cheia. Então, a dedução que se tem é que ele está acostumado, desde a infância, a lidar com a Jerusalém cheia de gente, principalmente na época da Páscoa. Era muito comum nessa época que os judeus migrassem, né, os judeus que moravam em outras regiões, migrassem para Jerusalém, e a cidade estava sempre cheia, sempre havia na cidade esse povo reunido ali em Jerusalém. No capítulo 21 de Mateus, um pouco antes, Jesus passa por Jericó. De Jericó ele chega até Betânia. Em Betânia ele está na casa de Lázaro, que é onde ele é ungido. E aí Marcos 11, Lucas 19 e João 12 vão falar do mesmo texto.
né? É bom quando a gente vê a visão que os evangelistas têm sobre o mesmo acontecimento, porque um ou outro sempre acrescenta um detalhe interessante. Ele vem, passa na casa de Lázaro, está jantando com eles, lá na casa de Lázaro. Ele é ungido por Maria, né? Ele é ungido. Muita gente, vamos ler os textos que vai ficar mais fácil. Capítulo 21 de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os e trazei. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. O profeta citado aqui é Zacarias, tá? Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles, dos animais, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que os precediam, as que estavam à frente dele, como as que estavam atrás, as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Essa expressão Hosana é uma expressão que também pode ser traduzida por salva-nos, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, também a partir do verso 1. Marcos é um evangelista mais prático. Marcos começa seu livro falando dos feitos de Jesus. Se você pega o capítulo 1 de Marcos, só enquanto você encontra aí, viu? Que eu estou fazendo esse parêntese. Marcos, se você começa Marcos no capítulo 1, ele começa assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí ele fala da profecia, e aí ele já começa assim: apareceu João, pregando batismo de arrependimento, verso 7. E pregava, verso 9, daqueles dias veio Jesus, e aí ele começa a falar dos feitos de Jesus. Ele começa, no mesmo capítulo 1, Marcos já vai falar da cura de um endemoniado em Cafarnaum, da vocação dos discípulos, da pesca maravilhosa no capítulo 1 também. Então Marcos é muito prático, e Marcos ele não traz muito, ele não é muito detalhista, mas ele tem uma palavra tremenda nesse texto, capítulo 11, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes. E se você olhar no capítulo 10, no final, você vai ver que ele está curando o cego de Jericó. E aí o verso, eu estou no capítulo 11, tá? Mas o verso 51 do capítulo 10 termina, 52 do capítulo 10 termina assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então Jesus atravessou Jericó, sentido a Betânia. Ele não se deteve lá. Foi lá que ele encontrou Zaqueu, foi lá que ele jantou com Zaqueu. Ele passava por Jericó quando ele encontra com Zaqueu, mas ele está indo Betânia sentido Jerusalém, né? Ele para em Jericó, janta com Zaqueu, para na noite seguinte, janta com Lázaro, e no outro dia ele segue para Jerusalém. Verso 2 do capítulo 11 de Marcos. E disse-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram, acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho?
Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros, ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele. Clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem, o reino de Davi, bendito o reino que vem, bendito o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, já era tarde, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele entrou, observou, já estava tarde, porque essa dinâmica de sair de Betânia, chegar a Jerusalém, essa entrada, isso vai levar um tempo, e quando já está tarde, então ele volta para Betânia. Né? Aí o texto 12, o verso 12 diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e aí ele vai amaldiçoar a figueira. No verso 15, ele entra de novo em Jerusalém. Então, Jerusalém era um lugar, Betânia era um lugar que Jesus usava muito para descansar. Ele chegava em Jerusalém, às vezes ele tinha um dia agitado, um dia muito corrido, um dia com muitas demandas, muita gente atrás dele, muita coisa acontecendo. Quando ele precisava descansar, ele ia para Betânia. Betânia era um lugar de repouso, era um lugar de descanso para Jesus. Betânia era um lugar onde ele estava com amigos, então ele ficava muito à vontade em Betânia, muita vontade na casa de Lázaro, de suas irmãs, e ali eles jantava com eles, ele dormia, descansava. Talvez houvesse lá até um espaço, né, que eles tinham separado, porque eles eram muito amigos, e ali ele ficava e descansava. Então Betânia era muito esse lugar, que Jesus vinha para Jerusalém, voltava para Betânia, descansava, no dia seguinte ele voltava para Jerusalém. Então o texto diz que ele não passou a noite em Jerusalém, ele ficou em Betânia. Capítulo 19 de Lucas. Nós estamos só contextualizando, tá? Para a gente poder entender o que aconteceu nesse texto, como foi a dinâmica. No verso 19, de Lucas, ele está entrando em Jericó, atravessando a cidade, aí ele vai ter o encontro dele com Zaqueu, que, né, sobe no sicômoro, vai se encontrar com ele. Aí ele vai até a casa de Zaqueu, propõe a parábola das 10 minas. Quando termina isso, o texto diz assim no verso 28, de Lucas 19. Tendo dito isto, prosseguia Jesus para Jerusalém. Então, Lucas vai dar essa dinâmica. Jericó, e ele está indo para Jerusalém. Aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, então ele está indo no sentido de Jerusalém, ele vai passar por Betfagé, por Betânia, descendo ali, né, junto ao Monte das Oliveiras, indo no sentido de Jerusalém. Enviou 2 de seus discípulos, verso 30, dizendo, ide à aldeia fronteira, e ali, a aldeia que ficava na entrada, na fronteira de Jerusalém, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis, assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo o que Jesus lhes dissera. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes e, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa. Quando ele se aproximava da descida, a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus em alta voz. Por quê? Por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os seus discípulos, pede para eles pararem. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
Aí ele vai entrar na cidade, no verso 41, ele vai chorar por Jerusalém, o lamento por Jerusalém, que ele, como ele mesmo diz, não reconhece o tempo da sua visitação. Depois, verso 45, ele entra no templo, expulsa os que ali vendiam. Aí Marcos vai dizer que ele observou, é essa a ideia de que ele entra, observa, estão lá os vendilhões do templo, ele os escorraça, né? Expulsa eles ali. E aí, no verso 47, vai dizer: diariamente Jesus ensinava no templo, ou seja, é a ideia de que ele ia a Betânia, voltava para o templo durante o dia. Agora nós vamos ler João, no capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho de João. João começa contando no capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, ela é um milagre extraordinário, ela é um milagre que marca aquela região, aquele povo, aquela cidade. Como está muito próximo de Jerusalém, Jerusalém e o povo toma, Lázaro ressuscita e o povo toma conhecimento desse caso. Como diria lá Mateus, né, que Herodes ouviu falar da fama de Jesus, essa fama, ela se espalha após a ressurreição de Lázaro, a história da ressurreição de Lázaro. Inclusive, o verso 47 do capítulo 11 de João diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Ou seja, ele está operando sinais e a gente não está fazendo nada. A gente precisa parar isso, a gente precisa parar esse homem, a gente precisa parar esse povo. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Aí parece contraditório, porque já há um governo romano, mas não é contraditório. É porque, na verdade, os romanos, eles vinham com o império, exerciam um governo, colocavam os impostos, colocavam a dinâmica de governo, e pegavam homens daquela região, do lugar onde eles estavam, e aqueles homens, ali eles formavam exércitos, ali eles formavam as legiões de soldados, de pessoas daquele lugar. Eles pegavam líderes locais e colocavam em posições estratégicas, e principalmente líderes religiosos. A religião, desde há muito, ela e foi, e infelizmente, em alguns casos, ela continua sendo um instrumento de manipulação de massas. Então, eles pegavam os líderes religiosos, colocavam em determinadas posições, esses líderes exerciam influência sobre o povo, e a influência desses líderes faziam com que o povo se mantivesse submisso ao governo de Roma. Se eles, o sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, os líderes principais, a que perdessem o controle, quando eles dizem assim: Roma virá, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação, é a ideia de que Roma viria e diria para eles: olha, nós deixamos vocês aqui em cargos de confiança, vocês não conseguiram suprir, vocês permitiram que essas coisas acontecessem, e nós estamos tomando de vocês a posição e vamos substituir vocês por cidadãos romanos. E isso acontecia muito. Aí, quando nós lemos o verso 53, diz que eles resolveram matar a Jesus, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ali próximo a Efraim. Deus daquela região, e muitos daquela região subiam para Jerusalém para se purificarem, e lá eles procuravam Jesus. Eles estavam procurando Jesus onde? Em Jerusalém. Aí o 12, João diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus saiu de Efraim e foi para Betânia. 6 dias antes, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aí ele vai contar, quando Maria toma uma libra de bálsamo, um nardo puro, e unge os pés de Jesus. No verso 9, João nos dá uma informação muito preciosa.
Ele diz assim, Jesus está na casa de Lázaro em Betânia. João diz assim, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro. Ou seja, como a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição difundida, foi contada, as pessoas souberam, a história da ressurreição de Lázaro foi contada. Quando as pessoas vieram para a Páscoa em Jerusalém, de várias regiões da nação, eles disseram, vamos dar uma passadinha lá em Betânia, vamos ver Lázaro, vamos lá, porque a gente ouviu falar do milagre, vamos lá ver se realmente é isso. Vamos, como diria, né, vamos em loco, vamos até a casa de Lázaro, vamos ao lugar onde ele ressuscitou Lázaro, para nós sabermos da história das pessoas que conviveram, que viram, que foram testemunhas oculares. Então João diz que numerosa multidão dos judeus foram lá, não por causa de Jesus, mas para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Jesus na casa de Lázaro, Jesus e Lázaro, aquele que estivera morto por 4 dias, quando eles chegam, vindo de todas as regiões para Jerusalém, para a Páscoa, eles passam, e Jesus chegou em Betânia 6 dias antes, então ele fica uma semana em Betânia, antes da Páscoa. Então eles passam em Betânia, e numa semana deve ter passado muita gente, porque as pessoas chegavam antes, que tinham que lidar com hospedagem, tinham que lidar com muitas questões. Eles chegaram, alguns passaram por Betânia, e outros, eu até acredito, foram a Jerusalém, organizaram suas coisas, e vamos dar um pulinho ali em Betânia, vamos lá, porque Jesus está lá, e Lázaro está lá, e ele ressuscitou a Lázaro, e nós queremos ver isso com nossos próprios olhos. E eles foram ver, e aí os sacerdotes resolveram matar também Lázaro, né? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Que multidão é essa? Essa multidão pode ser parte do grupo que foi até Betânia, viu e ouviu das testemunhas do milagre, conversou com Lázaro talvez, não tinha como tirar uma selfie naquele tempo, mas estiveram com Lázaro, estiveram com Jesus, voltaram para Jerusalém, e a ideia que se tem no texto é de que, enquanto Jesus estava em Betânia, se preparando, esperando o tempo da Páscoa para descer para Jerusalém, as pessoas começaram a dizer em Jerusalém, olha, realmente o milagre aconteceu. Eu estou querendo mostrar porque que pergunta ficou no meu coração nesses textos? O que fez com que as pessoas aclamassem a Jesus? E eu fiz essa pergunta para alguém. O que fez com que as multidões colocassem, as pessoas colocassem suas roupas, as pessoas colocassem os ramos, recebessem a Jesus e clamassem, Baruch Rabab Bishem Adonai, bendito que vem, em nome do Senhor? O que fez com que eles fizessem essa proclamação? E alguém me disse assim, porque Jesus era o rei. Não, para eles Jesus não era o rei. O que fez com que eles fizessem essa proclamação? Alguém disse assim, por causa das profecias, porque o profeta Zacarias, no capítulo 9, quando ele fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, ele é citado, e alguém diz assim, por causa das profecias. Não, se eles crescem na profecia de que ele era o rei, que vinha montado num jumentinho, como diz Zacarias, e Zacarias fala, o seu rei vem, e Zacarias fala que ele vem de maneira humilde. Se eles crescem na profecia que Jesus era o rei, eles também creriam que ele era Deus. Havia muita coisa, há muita profecia a respeito de Jesus, e eles creriam em todas as outras, porque apenas nessa. E João, ele deixa para nós um entendimento de que os milagres, ou principalmente a ressurreição de Lázaro, ela faz parte desse conjunto de fatores que levaram as pessoas a crerem em Jesus, a aclamarem Jesus, e a multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando,
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Ele vai citar Isaías de novo, Zacarias de novo. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, não houve uma compreensão dos fariseus. Eu peço aos discípulos para não fazerem isso. Um escritor diz assim, os discípulos começaram a aclamar. João já diz assim, os discípulos a princípio não compreenderam isso. Porém, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que também de que isso lhe fizeram. Olha que interessante. Quando foi que os discípulos atinaram para a ideia da profecia de Isaías? Depois que Jesus foi glorificado. O texto diz, João diz assim, que eles, os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, esse acontecimento, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a manifestação da multidão, eles não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram, primeiro, das profecias, eles começaram uma palavra do nosso tempo, eles começaram a linkar as profecias aos acontecimentos e disseram assim, olha, a gente viveu isso com ele, estava escrito isso, poxa, é verdade, a gente viveu essa experiência, e alguém disse, olha, mas o profeta disse isso, então foi, e eles começaram a ligar os acontecimentos com as profecias, e também de que isso lhe fizeram, ou seja, nós fizemos isso, e isso estava escrito. O que eu estou querendo mostrar para o nosso coração? É que Jesus e os discípulos, eles não nos dão a impressão de que eles pegaram as profecias, porque isso também é uma acusação que alguns fazem, eles pegaram as profecias, leram as profecias e começaram a se comportar de acordo com o que está escrito. As profecias, elas não foram um manual comportamental, um manual de dinâmica de vida de Jesus e dos discípulos. Eles não pegaram as profecias e falaram assim, olha, está escrito isso, vamos fazer assim, está escrito isso, vamos fazer dessa forma, não. Eles foram surpreendidos pelos acontecimentos da sua vida diária, da sua caminhada com Jesus, e nessa caminhada de vida diária, eles viram os cumprimentos das profecias, os cumprimentos das palavras que Deus havia liberado através dos seus profetas. Não houve, queridos, não houve da parte dos discípulos uma possessão, vamos dizer assim, daquilo que havia sido escrito. Eles não pegaram as profecias e disseram, olha, o profeta disse que vai acontecer isso, então nós vamos nos reunir e nós vamos fazer conforme está escrito nos profetas, nós vamos cumprir isso, nós vamos fazer isso dessa forma. Não. Na vida diária dos discípulos, eles foram surpreendidos por aquilo que Deus havia escrito. Quando eles se sentavam, e é essa a ideia que João, um dos mais íntimos discípulos de Jesus, João, um dos que estavam mais próximos de Jesus e dos outros, João que está o tempo todo ali ao lado dele, João diz assim, que quando ele foi glorificado, porque eu entendo que a glorificação de Jesus, quando ele é assunto aos céus, fica um vácuo, fica um espaço vazio, fica, vou usar uma expressão, embora Jesus tenha dito, não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador, não houve uma orfandade, mas houve uma ausência, e aquela dinâmica de andar com Jesus, de ir para lá, ela já não existia mais, e aqui há no início uma perseguição sobre a igreja. Eu estava estudando essa semana sobre a prisão de Pedro, né, e fazendo a comparação das prisões de Pedro com as prisões de Paulo, e lembrando como Deus permitiu que Tiago fosse morto, e aí Pedro é preso, e a igreja que está sendo perseguida, eu estava lendo sobre isso essa semana, e aí quando
nessa dinâmica de que a vida parou, porque a dinâmica da igreja mudou, ele não estava mais lá. Eu imagino agora que eles se reúnem, e entre orações, louvores, há também muita conversa no sentido de, poxa, a gente estava em tal lugar, a gente viveu isso, aconteceu isso, você lembra daquele milagre? Você lembra daquela cura? A gente estava andando com ele, e aí o cego começou a gritar, e alguém disse para ele não gritar, para ele não incomodar o mestre, e aí alguém disse assim, pois é, aí o dia das crianças mesmo, quando as crianças vieram, eu barrei as crianças, ele falou, não, deixai-os vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Aí, Pedro deve ter falado assim, pois é, um dia até falou comigo, que eu estava até endemoniado, que eu falei com ele para não ir para Jerusalém. A gente passou. E aí eles começavam a ligar isso ao que Deus havia falado. Queridos, o mais interessante é que as palavras que Deus libera sobre a nossa vida, elas vão se revelando à medida que nós vamos vivendo com Ele, à medida que nós vamos caminhando com Ele. As palavras de Deus, elas vão se cumprindo, e aí ele diz assim, dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, ou seja, a multidão que estivera com ele, quando ele ressuscitou a Lázaro, também testemunhava a respeito dele. Por causa disso, olha o que o texto diz, por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Qual sinal? A ressurreição de Lázaro. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eles estão dizendo um para o outro assim, olha, isso aí não tem vantagem nenhuma para nós. Em outra tradução diz assim, o povo o está seguindo, o povo segue após ele. Esse é o contexto. E por que Jesus entra glorificado em Jerusalém? Primeiro, por causa dos sinais que ele operara. Jesus é glorificado, Jesus é reconhecido pelos sinais. Jesus é reconhecido pelos milagres, Jesus é reconhecido pelas grandes obras que ele faz. Jesus é aclamado pela multidão, mas a multidão, ela o aclamava por causa dos sinais. Mas por que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho? Aí muita gente já falou o que significa o jumentinho, o que não significa, Mas por que Jesus entra em Jerusalém aclamado aquele dia? Porque havia uma palavra de Deus, havia uma profecia, e ela se cumpriu naquele dia. Essa profecia não foi, como eu disse, uma dinâmica que os discípulos leram a profecia e disseram, olha, vamos fazer assim. O que João nos deixa perceber é que eles só lembraram da profecia após Jesus ter sido glorificado, não estar mais com eles. A multidão aclamou a Jesus porque ela ouviu, e muitos dos que ali estavam, João diz que a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantaram dentre os mortos. Muitos foram testemunhas presenciais da ressurreição de Lázaro. E Jesus aqui, ele é glorificado, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, e essa mesma multidão, assim que termina a Páscoa, essa mesma multidão, no final dessa mesma semana, ela vai gritar, crucificam. Essa mesma multidão vai desejar, ela não vai levá-lo até a cruz, porque Jesus não é morto por ninguém. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E se nós pegarmos do princípio que Jesus foi assassinado na cruz, nós vamos entender que ele não quis ir até lá. E ele quis porque ele nos amou. E ele diz que não há amor maior do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas o fato é que essa mesma multidão que o recebe, que quando eles ouvem, olha, ele está vindo para Jerusalém, ele está descendo, eles se organizam, entre aspas, eles
começam a pegar a roupa, as roupas e começam a saudá-lo. Quem não tem uma roupa reserva, né, para poder colocar para que ele passasse, para saudá-lo como rei, vão lá, cortam os ramos e começam a colocar. Todos procuraram uma forma de honrá-lo aquele dia. E ele entra em Jerusalém e cumpre o propósito e cumpre a palavra. Queridos, não importa como nós entendemos a dinâmica daquilo que Jesus está fazendo. O que nós precisamos é honrá-lo, o que nós precisamos é glorificá-lo, o que nós precisamos é reconhecer que Ele é o Rei que vem. Porque diferentemente daquela multidão, nós não vamos e não podemos e não temos o poder mais de votar para que Ele vá até a cruz. Vamos dizer assim, dessa recepção calorosa, no meio dessa recepção que parece amorosa, que parece simpática, Ele lamenta sobre Jerusalém. E Ele libera uma palavra escatológica, Ele diz assim: nunca mais vocês me verão, até que vocês digam, Baruch Rabá Shem Adonai, ou seja, bendito que vem em nome do Senhor, até que vocês desejem. Jesus não está falando de uma proclamação, Ele está falando de um desejo. Ele está dizendo que a motivação daquele dia, Ele está dizendo que o fato deles presenciarem os milagres, deles terem ido em loco até Betânia, Ele está dizendo que o fato deles o honrarem naquele dia não vai mudar o destino daquela multidão, porque não há uma compreensão real em seus corações de quem é Jesus. E Ele diz assim, Ele lamenta sobre Jerusalém, Ele libera esse lamento e diz: olha, um dia, para vocês me verem novamente, vocês vão ter que clamar, vocês vão ter que desejar, bendito o que vem em nome do Senhor, vocês vão ter que desejar a minha vinda de uma outra maneira. Sabe por que, se nós desejarmos a vinda do Senhor hoje para nos curar, a vinda do Senhor hoje para fazer isso por nós, a vinda do Senhor para suprir uma necessidade nossa, a vinda do Senhor para poder fazer algo por nós, a vinda do Senhor para suprir uma expectativa do nosso coração, a vinda do Senhor, e nós começarmos a proclamar e honrar a Jesus, para que a gente possa, vamos dizer assim, desfrutar de alguma maneira, porque as pessoas que o honraram talvez pensavam: nós estivemos lá, Ele fez isso na vida de Lázaro, e agora na nossa vida, na nossa casa, porque, amém, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas aquela multidão, ela o honrou, e poucos dias depois, houve uma mudança no pensamento daquele povo, já previsto por Jesus quando Ele faz o seu lamento sobre Jerusalém. E Ele diz: vocês não me verão até que vocês desejem. Porque o que houve naquele dia não foi um desejo. Eles foram lá, eles conferiram tudo. E alguns disseram: mas quem é que está entrando aí? Ah, é o profeta Jesus, o Nazareno. Mas ele cumpre o propósito, porque havia uma palavra liberada. Ele entra em Jerusalém aquele dia, e os discípulos vão se lembrar disso depois. João diz que eles se lembraram das coisas que estavam escritas a respeito dele. Ele entra em Jerusalém porque havia uma palavra, havia um propósito. Quando há uma palavra escrita, o que significa é que Deus já desenhou o caminho, Ele já escreveu, Ele já disse qual é o propósito. E Jesus, Ele chega nas nossas vidas para nos levar a cumprir um propósito também. E os discípulos vão perceber isso depois. Eu não sei qual seria a reação deles, se eles vissem, se eles se lembrassem da profecia, porque na verdade talvez nem se lembraram, porque naquele momento que Jesus está entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, os discípulos forram o dorso do animal com as roupas, para que ele possa ficar um pouco mais confortável, né? E eles entram na cidade, e há um momento que a multidão não entende, há um momento que os discípulos não entendem, há um momento que os fariseus não entendem, e cada um tem a sua motivação para estar ali. Eles vão entender, os discípulos, João passa essa ideia de que eles vão entender realmente só depois. O que nós precisamos entender da entrada de Jesus, como Ele chegou à nossa vida, como Ele vem para governar, como Ele vem para chegar, como Ele vem. Isso aqui se tornou vamos dizer assim, um ponto religiosamente celebrado pela igreja, né?
a igreja, inclusive, denominou como o Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entra em Jerusalém e assim é recebido. Mas a mesma multidão que o recebe é a mesma multidão que segue após ele, segundo os fariseus, né? Eles dizem assim: olha, a gente não está levando vantagem nenhuma nisso, a multidão segue após ele. Essa mesma multidão que o seguiu, por essa motivação, ela foi manipulada um pouco mais tarde, e manipulada, ela se voltou contra ele. Que o nosso coração compreenda e receba Jesus como Rei. Que Ele realmente governe sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Porque aqui há 3 forças de governo. Há a força de governo do império, que governa Jerusalém. Há a força de governo dos líderes religiosos, que vão manipular essa mesma multidão. Essa é uma multidão muito fácil de se manipular, né? Como diria aquele moço, é a vida de gado. E há um governo de Deus chegando em Jesus, personificado no Cristo de Deus que entra e que vem para reinar. E o reino de Deus é inaugurado quando ele entra no nosso tempo, na nossa era, porém ele não é aceito, compreendido, amado, porque um pouco mais à frente esse povo vai mostrar que eles não compreenderam quem ele era de verdade. Quem ele era de verdade. Que nós possamos aplicar o nosso coração na compreensão dessa entrada de Jesus, que é uma entrada triunfal em Jerusalém. Mas que quando ele olhar o nosso coração, como ele percebeu o coração daquela multidão, não haja lamento. Não haja lamento porque ele olha e vê a motivação. E eu gosto de pensar que é muito complicado você lidar com um Deus que já sabe suas palavras antes de serem ditas, um Deus que já conhece seus pensamentos antes de serem pensados, um Deus que sabe quem é você. E eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Jesus que Ele ministre ao nosso coração mais uma vez. Eu te convido depois a olhar esses textos, a caminhar com Jesus um pouco nas Escrituras. E a visão dos evangelistas, cada uma delas traz um detalhe interessante. E Marcos, na sua praticidade, Mateus, na ideia de mostrar que ele era, né, Mateus diz que eles cantam Hosana ao filho de Davi. Mateus quer mostrar que ele está na linhagem. Lucas quer mostrar os detalhes da cura, da ressurreição de Lázaro, de como aqueles procedimentos influenciaram, como aqueles milagres. E ele vem fazendo milagre, né? Ele passa por Jericó, cura o cego, encontra Zaqueu, chega em Betânia. João diz que ele ficou muitos dias por ali em Betânia. Então ele conversou com muita gente, ele ministrou a muita gente, ele falou o coração de muita gente. E nem isso fez tanta diferença como deveria fazer. Muitas vezes nós estamos convivendo com Ele e o aclamando pela motivação errada. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós acabamos de meditar nas Escrituras sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos, Senhor, que cada um daqueles que foram recebê-los, daqueles envolvidos naquela situação, os discípulos só entenderam depois. Os fariseus pediram que os discípulos parassem com aquele movimento, porque aquilo podia influenciar a multidão. E a multidão, então, começa a seguir Jesus. Uma parte vai à frente, outra parte vai atrás, aclamando Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas talvez alguns o fizeram porque outros estavam fazendo. Talvez alguns o fizeram porque viu uma multidão cercando Jesus e resolveu se juntar à multidão e também começar a cercá-lo e começar a dizer e começar a ministrar, porque estavam todos ali ao redor. Os fariseus estavam preocupados porque havia um povo seguindo a Jesus e perder o controle do povo naquela altura dos acontecimentos não era interessante. O povo não podia ser levado a segui-lo verdadeiramente. O povo não podia ter seu coração inclinado a Ele, porque o texto diz
que muitos que foram a Betânia voltaram para Jerusalém, crendo em Jesus, crendo nele como Senhor, crendo nos milagres que ele havia feito. E quando ele entra em Jerusalém, o povo, a multidão, a palavra da multidão é de que ele era um profeta. Ele era o profeta que havia vindo de Nazaré. Mas Senhor, mesmo aclamado naquele dia, mesmo declarado naquele dia, mesmo recebido de maneira honrosa dentro do que era possível naquele dia, ele não é de fato o rei desse povo, ele não é de fato o Senhor dessas pessoas, porque ele olha para elas, ele olha para Jerusalém, e ele diz: olha, Jerusalém, você não reconhece o dia da sua visitação, você não está entendendo esse dia, você não está entendendo, Jerusalém, a dinâmica desse dia. Ah, Senhor Jesus, nós ouvimos os seus milagres, nós vimos muitas coisas, nós recebemos muita palavra, nós até estivemos com o Senhor como eles estiveram, mas muitos de nós não estão entendendo sequer o dia da visitação. Ó Senhor, nós não estamos entendendo o que, como e por que as coisas estão acontecendo. E o Senhor entra em Jerusalém para cumprir uma palavra dita pelo profeta Zacarias, para cumprir um propósito já determinado por Deus desde há muito tempo. Ah, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o nosso coração seja alcançado muito mais do que uma expectativa de milagre apenas, que o nosso coração tenha muito mais do que uma expectativa de ver o Senhor e de aclamá-lo sem saber o que nós estamos fazendo, que as nossas canções, elas não sejam canções daqueles que não sabem o que estão cantando ou por que estão cantando, que ao honrá-lo, Senhor, com o esforço que eles fizeram de cortar os ramos, ou a ideia da renúncia, que é de tirar uma roupa e colocar para honrá-lo, para que ele pudesse passar. Nós não queremos apenas esse entendimento, nós queremos o entendimento de quem o Senhor é e da palavra que foi liberada, como os discípulos tiveram, porque a multidão, ela pouco mais tarde, ela vai votar pela crucificação. A multidão, um pouco mais tarde, ela tem que fazer uma escolha, e a escolha dela vai ser um malfeitor, a escolha dela vai ser um ladrão, um homicida. Ela não vai escolher por aquele que entrou e foi honrada por ela mesma. A mesma multidão que o aplaudiu e que estendeu as suas palmas, os seus ramos, é a mesma multidão que vai apontar o dedo e vai gritar a uma só voz: crucifica-o. Ah, Senhor, não nos deixe assim como uma multidão que aclama sem compreender, como uma multidão que o recebe com uma honra que não é verdadeira, como uma multidão que o honra de uma maneira que não envolve o coração e que não envolve o entendimento. Ainda que, como os discípulos, o nosso entendimento venha depois, mas que ele chegue, porque não há, Senhor, uma sustentação na palavra de que sequer depois o entendimento chegou na vida daquela multidão. Apenas Lucas vai dizer que quando ele é crucificado, alguns descem frustrados, chorando, lamentando, batendo no peito. Ah, Senhor, como a entrada triunfal em Jerusalém naquele dia, ela não tem um efeito no coração daquela multidão ali reunida, ela não tem um efeito no coração dos fariseus, dos religiosos ali reunidos. Eles têm medo de perder o controle do povo, mas os seus discípulos estão ali e eles vão entender, ainda que um pouco depois, tudo o que aconteceu naquele dia. Senhor, que o Senhor entre em nossa vida, mas que nós tenhamos o entendimento do governo do Senhor estabelecido sobre nós. Que o seu governo sobre nós não seja apenas uma canção, que o seu governo sobre nós não seja apenas um ritual praticado nesse dia, que o seu governo sobre nós não seja apenas, Senhor, esse tempo, mas seja o tempo do Senhor, governando e estabelecendo um propósito em nossas vidas. Senhor, nos faça homens e mulheres de propósito, homens e mulheres que sabem onde estão, sabem o que estão fazendo, sabem por que estão fazendo, que as nossas canções tenham uma razão, que o nosso culto, que traz a ideia de cultivar a fé, cultivar a cultura do reino,
que o nosso culto tenha uma razão, que andar com o Senhor tenha uma razão, porque desde o dia que o Senhor entrou em nossa vida e tomou o governo dela, nunca mais fomos os mesmos e nem temos o interesse em ser. Nunca mais fizemos o caminho de volta e nunca o faremos. Estamos governados, estamos conduzidos por um Rei de amor, que nos ama e que está em nossa vida. Ah, Senhor, porque o clima da cidade daquele dia era um clima propício. E quantas vezes nós também estivemos em um ambiente que era propício. Quantas vezes nós estivemos em um ambiente, Espírito Santo, onde o Senhor trabalhou, onde o Senhor se moveu, mas nosso coração não foi tocado. Quantas vezes estivemos em um ambiente, em uma atmosfera que não tinha como sair daquele lugar sem um entendimento correto, mas nós saímos daquele lugar e o nosso estilo de vida e os dias se passaram como se passaram na vida daquela multidão, e a resposta dos dias seguintes, ela não diz que o nosso coração foi tocado e alcançado. Senhor, nos ajude a perseverar no propósito, nos ajude a caminhar dentro daquilo que o Senhor escreveu para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a suportar as batalhas, a suportar as agruras, a suportar, Deus querido, as oposições do dia a dia. Nos ajude nas nossas lutas diárias, para que nós não saiamos daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, desde o dia que o Senhor entrou na nossa vida. E, Senhor, esse dia da entrada triunfal de Jesus é proclamado por muitas religiões, igrejas, é celebrado nos atos, nos rituais religiosos dos homens, como se o Senhor ainda estivesse entrando em Jerusalém, recebido. Mas, Senhor, o Senhor não entrou em Jerusalém, o Senhor não entrou em nossa vida para que um ritual religioso nascesse na nossa dinâmica de existência. O Senhor entrou em nossa vida para que a nossa história, a história do nosso coração fosse transformada. E através da história da nossa vida, a nossa casa fosse transformada. Através da história da nossa casa, famílias fossem transformadas. Através das famílias, cidades fossem alcançadas. Nações fossem transformadas. Através de homens e mulheres que tiveram seu entendimento e seu propósito, Deus querido, entendidos, e tiveram sua vida transformada, seu modo de caminhar mudado pela palavra e pela entrada do Rei. Por isso nós proclamamos essa manhã: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Tu és bendito, ó Jesus. É aquele de quem nós falamos bem, é aquele de quem nós proclamamos coisas boas. Bendito é aquele de quem nós declaramos, e nós te declaramos, Jesus, essa manhã, Senhor da nossa vida. Bendito, o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo na igreja, o Senhor é bem-vindo, Senhor, no nosso trabalho, o Senhor é bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é bem-vindo nos nossos casamentos, o Senhor é bem-vindo na vida dos nossos filhos, o Senhor é bem-vindo, Senhor. Nós queremos te adorar, Jesus. Queremos te adorar. E entendemos que nem sempre a verdade está por trás de uma grande multidão. A verdade está no coração de cada homem e cada mulher que entendeu que o Senhor chegou à nossa casa, que o Senhor entrou em nosso coração, que o Senhor entrou em Jerusalém. E nós queremos ser uma geração que reconhece o tempo da visitação. Nós queremos reconhecer o tempo que o Senhor chegou à nossa vida. Nós queremos reconhecer que o Senhor já chegou em nossa vida. Nós queremos reconhecer que o Senhor chegou para governar sobre a nossa vida. Jesus, nós te agradecemos. Nós te glorificamos. Obrigado, Senhor. Queridos, antes de encerrar, só avisar os irmãos. Quarta-feira, nós vamos começar a campanha de oração. O culto de oração da quarta-feira está de volta, amém? Então, se você quer fazer uma campanha de oração, vem quarta-feira orar com a gente. Deixa a gente sozinho aqui não, né, Bajones? Vem orar com a gente na quarta-feira, vai ser uma bênção. Vamos começar, a gente vai ter uma outra dinâmica para lidar, porque
Mudou muita coisa, né, irmãos? Mas nós queremos convidar você a vir orar conosco, né? E nós estamos nos preparando, até avisar os irmãos. Nós vamos fazer um curso de cosmovisão bíblica, porque nós vamos trabalhar com harpa e taça. O que é harpa e taça? Adoração e intercessão. E nós vamos trazer essa dinâmica para os cultos da quarta-feira. Nós vamos fazer um curso online com o pastor Natan. Então nós queremos que você se prepare para fazer conosco, né? Vai custar R$25 a inscrição do curso. Nós vamos, né, fazer por uma plataforma que pode ter um número, né, ilimitado de pessoas. E ele vai estar nos ministrando. Nós faríamos esse curso presencial. Estava marcado para o mês de agosto. Ele viria para Bocaiúva, ficaria um tempo conosco no mês de agosto. Mas nós preferimos, acho que é mais fácil fazermos assim. Nós vamos fazer online um curso de cosmovisão bíblica, o Corandel, sobre adoração e intercessão. E nós vamos orar e adorar e proclamar ao Senhor e interceder pela nossa cidade, pela nossa casa. E nós vamos fazer isso. E nós vamos mostrar em oração e adoração todo o nosso desejo pela presença dEle, até que Ele venha. Amém? Deus, obrigado por esse dia, por nós estarmos aqui. Obrigado por ser conosco. Obrigado por nos cuidar. Nós somos tão dependentes do Senhor e queremos continuar sendo. A gente ama isso. Obrigado, Deus querido, por sustentar a nossa casa, a nossa vida. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque como nos dias que passaram, nos dias que virão, nós teremos a provisão necessária para cada dia da nossa vida. Nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. Os nossos estão sendo guardados e cuidados pelo Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que continue ministrando, continue abençoando, continue derramando sobre o seu povo cada dia mais. Nós te agradecemos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Eu sei que nós estamos vivendo uns dias, a gente chama de novo normal, né? Eu sei que as máscaras incomodam, mas gostaríamos que você mantivesse a sua, viu? Porque os fiscais aparecem aí de vez em quando, e aí Saulinho tem que se virar lá atrás. Então, né, você segure seu pezinho para dar tudo certo. Eu gostaria que os nossos visitantes ficassem de pé. Quem está nos visitando essa noite? Nós não vamos abraçar você, só para você ficar de pé. Tem alguém nos visitando essa noite? Por favor, pode ficar de pé. Se não ficar de pé, paga uma prenda. Ninguém te avisou, mas eu estou avisando que pode ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, amém? Deus abençoe, obrigado. Fiquem à vontade, vocês estão em casa, viu? A casa do Pai é a casa da gente, né? Então fiquem bem à vontade entre nós. Se falar em pai, se houver algum pai aqui essa noite presente, que não ganhou a máscara de presente que nós fizemos para o Dia dos Pais, é só falar conosco, viu? A Camila está aqui. Cadê a Sarinha? A Sarinha está aqui. É porque ela está atrás do computador, gente. Vocês precisam entender isso. Né? É porque eu sou pequeno, então eu não consigo. Eu estou vendo de baixo, é por isso. Tal. Né? Mas Sarinha, Camila estão aqui, elas podem nos ajudar. Né? Se você é pai e está aqui e não ganhou a sua máscara do Dia dos Pais, né? Nós queremos os pais bem mascarados mesmo, né? Com toda a humildade, mas nós queremos abençoar você, né? E quem sabe a gente consegue aos poucos ir fazendo máscaras e distribuindo para todo mundo, né? É uma forma de dizer que nós queremos que você se cuide, que você esteja bem. Queridos, eu queria falar sobre fé. Esses dias conversando com uma pessoa e ela me falou muito sobre essa ideia do questionamento, e a pergunta é: o que é fé? E o texto do capítulo 11 de Hebreus é o texto que mais traz um entendimento sobre fé na Bíblia. Porém, a fé de Hebreus 11, eu não sei como você vai interpretar essa frase, ela é uma fé muito diferente da fé usual, da fé que nós compactuamos, da fé que nós pregamos. É uma fé muito diferente da fé que nós propagamos como igreja. Nós propagamos, a gente, quando presencia esses milagres extraordinários que Deus faz,
a gente percebe como Deus é bom, né? E essa fé que nós propagamos, que nós pregamos, ela é uma fé que vai muitas vezes ela destoa do que a Escritura, do que a palavra de Deus, do que a Bíblia chama de fé. Por quê? Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus e vemos a história dos patriarcas, a história dos nossos pais na fé, a maioria deles estão em situação de risco, situação difícil, em que sua fé realmente precisa ser um alicerce, vamos dizer assim, como diz o autor aos Hebreus, quando ele diz que a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Eu estou lendo uma outra tradução, e ela traz esse entendimento, que a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. O que é a fé? A fé, ela expressa uma ação que se conforma com o propósito de Deus. Porque o que nós chamamos de fé na verdade, fé para nós é força, fé para nós é motivação. Puxa, aquela pessoa tem fé, né? E a pessoa fala assim, não, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai dar errado. Eu tenho fé que eu vou alcançar isso. E nós chamamos isso de fé. Historicamente, e aí pegando a frase de Hebreus 11, historicamente a fé, ela foi construída na teologia ao longo da história da igreja como o fundamento, ou seja, aquilo sobre o qual nós estamos edificados, né? Não vou falar que a fé é o fundamento da igreja, Cristo é o fundamento da igreja. Nós falamos aqui sobre fundamentos, né? Nós falamos sobre Cristo, o rei, a cruz, né? Cristo, a cruz, o reino. O que mais, gente? Cristo, a cruz e o reino como fundamento da igreja. E se Cristo é o fundamento, e Paulo fala, né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então essa fé, ela é o conjunto, ela é o conhecimento que nós temos desse Cristo e desse Deus que fundamenta a nossa fé. Então a fé, ela na verdade é o conjunto, ela é a estrutura de conhecimento que nós temos a respeito de Deus, que vai nos sustentar. E por que eu estou usando essa expressão? Porque nesses dias, uma coisa que tem sido muito questionado por muitas pessoas é a questão da fé, e a gente radicaliza, né? Uns acham que não vão ter problemas porque tem fé, outros acham que quem tem problemas não tem fé, e outros acham que tem problemas porque a fé está fraca ou alguma coisa desse tipo. Então a fé, ela é uma ação, ela se transforma em ação através daquilo que nós conhecemos, e a fé, ela é o que nós sabemos sobre Deus, seu propósito e o objetivo. E como a fé funciona para nós? A fé, ela nos conforma com o propósito de Deus. A fé, ela nos alinha com o propósito de Deus. O que é o propósito? É a vontade de Deus para a nossa vida. É aquilo que Deus escreveu e determinou que nós possamos viver, não na ideia do determinismo, de que Ele disse que vai ser assim, não. É no sentido de que Ele escreveu, Ele tem um propósito. E esse propósito vai ser cumprido através de uma jornada de fé. O que é uma jornada de fé? É quando Deus chama alguém, como chamou Abraão, Deus faz uma promessa, Deus dá um propósito, e você decide seguir a Deus de acordo com aquilo que Ele disse. E a fé é a minha crença de que a palavra que Deus liberou sobre mim, ela é uma palavra verdadeira, ela é uma palavra real, ela é uma palavra que eu posso confiar. E o caráter desse Deus que me disse é um caráter de confiança. E confiando no caráter desse Deus, então eu posso viver a minha vida e a minha jornada de vida de acordo com a palavra dEle. Por que eu posso tomar minhas decisões, viver meus sentimentos? Por que eu posso conduzir a minha história, escrever a minha história de acordo com aquilo que Ele disse? Porque eu confio no caráter dEle, e toda vez que eu caminho debaixo de uma palavra que Ele disse, eu estou dizendo a Ele que eu creio, que eu tenho fé. Então, isto é fé. De acordo com Hebreus,
E como usar a fé para ultrapassar as barreiras, como na canção, como fazer com que essa fé nos leve mais adiante, como usar essa fé para vencer as dificuldades. Antônio Cirilo tem uma frase, ele diz que a fé precisa se transformar em coisas, né? Mas o que acontece é como nós vamos viver essa fé, como nós vamos conduzir essa fé. Hoje, pela manhã, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o que mais me chama a atenção na entrada de Jesus em Jerusalém é a multidão que seguia Jesus. A multidão que estendeu os ramos, que colocou as roupas para que ele pudesse passar. E os evangelistas, eles contam que quando Jesus foi para aquela região, ele ficou 6 dias em Betânia, antes de entrar em Jerusalém. E enquanto ele estava em Betânia, era tempo de Páscoa, havia muito movimento em Jerusalém, e as pessoas começaram a ir de Jerusalém até Betânia para ver Jesus, para ver Lázaro que havia ressuscitado. Se tivesse naquele tempo, o pessoal tinha tirado uma selfie com Jesus, uma selfie com Lázaro, né? Para mostrar, olha, eu estou aqui, né, fazendo um vídeo, olha aqui, está aqui no fundo Jesus, que ressuscitou Lázaro, Lázaro que estava morto e tal. E eles voltaram contando e crendo, e quando eles souberam que ele ia entrar na cidade, eles se reuniram para recebê-lo. Quando perguntados quem ele era, disseram, não, ele é profeta de Nazaré. Mas uma semana depois, essa mesma multidão votou, né, para que ele pudesse ser crucificado. Uma semana depois, essa mesma multidão escolheu um homicida, ao invés de escolher aquele que havia entrado e sido cantado como filho de Davi, como o bendito que vem em nome do Senhor em Jerusalém. Uma semana depois, toda a estrutura, todo o entendimento a respeito de Deus que aquela multidão tinha, ele não foi útil, ele não serviu, ele não abençoou a vida deles, né? Não vou dizer para você que a multidão matou Jesus, não vou dizer para você que os romanos mataram Jesus, eu não vou dizer para você que os soldados, os líderes religiosos mataram Jesus. Quem matou Jesus fomos nós. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Se nós dissermos que alguém matou Jesus, vamos dizer que ele foi assassinado. Se ele foi assassinado, não foi uma entrega. Se não foi uma entrega, não houve sacrifício. Quando ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Pilatos disse, mas você é rei. Ele falou, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam em me tirar da sua mão, eu não estaria nas suas mãos. Se eu quisesse usar o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou. O fato é que nós precisamos de uma fé pujante, de uma fé robusta, né? E a gente, te aconselho, entra lá no canal da Igreja Batista Central, nós estamos gravando, nós temos vídeos para todos os dias da semana como devocional, e nós estamos fazendo uma série sobre personagens bíblicos e alternando uma série sobre salmos. Essa semana a gente vai falar sobre salmos de novo, e uma delas é, se não me engano, Salmo 45, que fala do noivo e da noiva, do casamento do rei. A gente falou sobre igreja, vai estar essa semana lá. A gente não está buscando seguidores, nós queremos abençoar as pessoas e para que você seja edificado e edifique outras pessoas através disso. Mas nós falamos sobre uma igreja com uma fé robusta, com uma fé pujante. E que tipo de fé pode nos levar a vencer as nossas dificuldades? Hebreus 11, o verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda fala. Nessa tradução diz que ele é eloquente, ou seja, o testemunho de Abel é um testemunho que perpetuou-se pela história. Então, a primeira característica de uma fé que pode nos levar a vencer é uma fé que nos leva a oferecer sacrifícios a Deus, mas sacrifício de acordo com as normas por Ele estabelecidas. De acordo com aquilo que ele... Qual o problema de Abel e Caim? Não foi o sacrifício. A diferença, eu já vi pessoas falarem, porque Abel ofereceu dos frutos da terra, porque ele era... ofereceu dos animais, porque ele era pastor de ovelhas. Caim ofereceu dos frutos da terra, não era algo, não. Deus chamou Caim e disse para ele assim: não é certo que se procederes bem, serás aceito. Então, a primeira característica de uma fé
que pode ser usada para nos levar à vitória em um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. De uma ausência de fé. Eu estava com meu filho essa semana e ele faz umas perguntas difíceis, né? Ele fez uma pergunta assim: pai, se eu for evangelizar um ateu, me fala alguma coisa que eu possa usar para convencer um ateu sobre a existência de Deus. Eu falei, não existe. Nem a Bíblia, nem a Escritura, ela prova a existência de Deus. Ela afirma a existência de Deus. Parta do pressuposto que você escreveu uma carta para mim. E aí você escreve uma carta endereçada ao pastor Geraldo Barbosa, e você lá escreve uma carta. Você que escreve a carta, pressupõe que a pessoa para quem você escreve a carta sabe da sua existência. Senão você ia mandar o quê? Um braço para provar que você existe pelo SEDEX? Estou mandando um braço para provar para você que esse braço é meu. Tem um dedo aí que tem a minha digital, você pode levar lá no Instituto de Identificação. Não, você parte do pressuposto que aquele para quem você escreve, ele crê na sua existência. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela afirma a existência de Deus. No princípio criou Deus, ponto. Criou Deus os céus e a terra, ponto. Ela não vai começar com um discurso filosófico para construir em nós um entendimento acerca de Deus. A Bíblia ela nos apresenta o caráter de Deus, seus atributos naturais, seus atributos comunicáveis, incomunicáveis. Comunicáveis são aqueles que Ele compartilha conosco. Incomunicáveis são aqueles atributos que pertencem apenas a Deus. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é imutável. São atributos que pertencem à natureza de Deus, chamados atributos naturais ou incomunicáveis. Os atributos naturais de Deus são aqueles que Ele compartilha conosco. Deus é amor. E outros atributos que Ele compartilha conosco. Então, a Bíblia revela o caráter de Deus. Ela não tem a intenção e não pode ser usada, não dá para usá-la para provar a existência de Deus. Eu, quando começo a falar com alguém sobre Bíblia, a pessoa diz assim, o senhor vai me desculpar, mas eu não creio no que está escrito na Bíblia. Aí eu falo, então vamos falar de futebol? Fica mais fácil. Porque que argumento, não é? Não sei se alguém assistiu o filme, né? Deus não está morto, e que o estudante pergunta para o professor, como você luta contra alguém que não existe? Se você não crê que Deus existe, você não precisa combatê-lo. Então, a primeira característica dessa fé é uma fé que oferece a Deus sacrifício de acordo com as normas por Ele estabelecidas. Se queremos servir a Deus, precisamos saber que existe uma maneira de servi-lo. Existe uma forma de servi-lo. E eu não estou falando de um evangelho antropocêntrico. Antropo é homem, né? O evangelho antropocêntrico é aquele onde o homem está no meio, no centro, e Deus está em torno do homem. E esse culto que nós fazemos não é para adorá-lo, é para que Ele nos dê algo. É para que Ele faça algo por nós. É para que Ele venha. É para que Ele isso. É para que Ele... Não. Culto, eu disse aqui, culto vem de cultivar. Quem cultiva, cultiva uma cultura. Seja ela qual for. Nosso culto é para cultivar a cultura do reino de Deus. E nós cultivamos. E cultivar, não sei se alguém já passou por essa experiência, dá trabalho. Cultivar é exercer determinado trabalho. Você vai para uma roça, pega uma enxada e começa a cultivar uma determinada cultura. Então, existe uma maneira de servi-lo. O verso 5 diz que por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que havia andado com Deus. Uma outra tradução diz muito mais fácil, né? Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Então, a segunda característica de uma fé que pode nos trazer um tempo de vitória. E vitória pela fé não é as coisas irem bem. É uma fé que nos leva a andar com Deus.
nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E andar mesmo com Ele. Em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos falado aqui muito sobre Corandel, sobre viver a nossa vida para a glória de Deus. Nós vamos começar com o pastor Natão um curso online sobre o Corandel, sobre cosmovisão bíblica. Porque nós vamos fazer um projeto de harpa e taça, sala de oração, e nós conversamos e a gente entendeu que se a gente começar a fazer um discipulado com todos os que quiserem, aprender sobre cosmovisão bíblica, sobre viver para a glória de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. E a ideia é viver diante e na presença de Deus. Então, você quer ter uma fé pujante, ande com Deus. O terceiro ponto é trabalhar no projeto de Deus. E o testemunho de Noé, que divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca. Noé não viu, mas ele trabalhou, e sua fé condenou o mundo, e ele tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé salvou a sua casa, foi salvo no meio de uma geração perversa, uma geração que pereceu no pecado. E por que Noé viveu essa maravilhosa experiência? Porque ele trabalhou naquilo que Deus lhe havia dito para trabalhar. Porque a frustração em muitos de nós que dizemos até mesmo ter uma fé, porque nós não estamos trabalhando naquilo que Deus tem como propósito. Estamos trabalhando, não que nós não tenhamos que ter objetivos, projetos pessoais, não que nós não podemos sonhar, é que a maioria de nós trabalha naquilo que nos satisfaz. Nós falamos aqui sobre Narciso, não é? Até mostramos lá o quadro do Caravaggio, tem ele aí, não tem? Do Narciso, olhando e se apaixonando pela sua imagem. Nós vivemos uma busca por uma autossatisfação. Nós vivemos uma busca por uma satisfação que vai muito além. E isso nos impede de sermos esse mesmo. De sermos o que Deus tem para a nossa vida. De vivermos aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. E muitas vezes nós não glorificamos a Deus. O 10 de Hebreus 11 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o artífice e construtor. Está falando de Abraão, ele não viu. Mas o que Abraão fazia? Ele olhava para além do que é visível, ele olhava para Jerusalém. A cidade que Deus é o construtor, o fundador, o artífice dela. Se trabalharmos apenas com o que é visível, nós estamos estabelecendo ponto de contatos e não uma fé robusta, não uma fé para o dia difícil. O dia que você não tiver nada para tocar, o dia que você não tiver nada para fazer, o dia que você não tiver nada para olhar, o dia que você não tiver nada para simbolizar a sua fé. O dia que você não tiver nada para falar assim, não. Quando eu era menino, posso falar quando eu era pequeno, né? Minha mãe colocava um copo de todo tamanho. Não é pecado, tá? Não é pecado, viu, mãe, se a senhora estiver me assistindo. Colocava um copo com água em cima do rádio. Né? Quem nunca, né? Aí tinha a oração, 6 horas da manhã. 10 meninos para beber daquela água. Então era um copo, você imagina o tamanho. Todo mundo, antes de sair para a escola, ou quando acordava, tinha que ir lá e tomar um golinho daquela água. Bênção, bênção. Mas a nossa maturidade, ela vai dizer que um dia isso aqui não vai ser mais necessário, a água ungida, a orada, sei lá como é que se chama. A nossa maturidade vai dizer que um dia a gente não vai precisar de um ponto de contato. A nossa maturidade vai dizer que um dia a gente não vai precisar que Deus faça aquilo que a gente deseja. A nossa maturidade vai dizer que um dia a gente vai ser capaz de caminhar, mesmo quando as circunstâncias nos forem difíceis. Uma fé que vence. Hebreus 11:11 diz que é uma fé que se firma nas promessas de Deus. Só aí você pode ancorar a sua fé. Você não pode ancorar a sua fé em algo que não seja a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Hoje ainda, a gente falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, João diz que quando Jesus é glorificado, os discípulos, é esse o entendimento de João, e João diz que eles se sentam, e aí que eles começam a lembrar do que Jesus fez, das coisas que aconteceram, que eles também fizeram, e eles começam a usar uma expressão do nosso tempo, né? Eles começam a linkar as coisas que aconteceram com as profecias
Por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, era uma profecia do capítulo 9 de Isaías. E aí que eles começam a pensar, ou seja, enquanto as coisas aconteciam, eles sequer linkaram, até eu acredito que foi um propósito de Deus, para que alguém não diga que eles pegaram as profecias e eles montaram um teatro. Tá? E João diz que depois de Jesus glorificado, é que eles vão pensar e ligar as profecias aos acontecimentos. Mas por que eles se moviam? Porque eles tinham um propósito e tinham uma palavra. E toda palavra liberada por Deus, ela se cumpre na nossa vida. Se Deus te deu uma palavra, viva por ela, amém? Viva pela palavra, não viva por um sentimento, sentimentos passam. Sentimentos passam. O verso 13 de Hebreus 11, uma fé que nos traz vitória é uma fé que confessa a palavra. Confessa a palavra, confesse as palavras de Deus. Interessante, confessar a palavra de Deus, entenda isso por favor, não é um pensamento positivo. Não, irmão, se você falar que vai dar certo, vai dar certo. Não, irmão, então você fala que eu vou ganhar na Mega, por favor. Porque eu falo não vai dar certo. O que dá certo é o que Deus diz que vai acontecer, isso dá certo. Se você ouvir uma palavra, seja de quem for, seja de que profeta for, se não cumpriu, não é de Deus, ponto. Esses dias uma pessoa me contou, porque o profeta falou, aí depois, eu falei, mas e aí? Aí não aconteceu. Aí eu fui lá no profeta. Aí quando chegou lá, ele falou comigo, não aconteceu, porque você não teve fé. E a pessoa perguntou para mim, será que eu não tive fé? Eu falei, se você teve fé ou não, eu não sei, mas que o profeta mentiu, mentiu. Porque se ele disse que Deus ia fazer, não tem muito aquele negócio, estou vendo uma chave na sua mão. Tá, não estou dizendo que Deus não fala, irmãos. Eu creio em profecias. Mas o cânon, a palavra cânon significa vara de medir. O cânon já foi fechado. O que significa isso? Ninguém pode acrescentar nas palavras de Deus. Se você ouviu algo e não se cumpriu, foi porque não foi Deus que disse. A não ser que a palavra que Deus te deu foi condicional. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer assim, vai acontecer assim. Olha, se você subir o monte com a pedra na cabeça, eu vou te dar isso. Ótimo. Se Deus não disse, e um recado aos profetas, não digam o que Deus não disse. Se você disser para uma pessoa, eu chego para Tiago e falo, Tiago, Carminha falou isso. E Carminha não falou, eu estou mentindo em seu nome, não estou? Eu estou enganando o Tiago, dizendo que a irmã Carminha disse algo que ela não disse. Eu estou fazendo ela mentirosa, porque Tiago vai começar a julgá-la pelo que eu disse. Ele vai começar a conviver com Carminha. Toda vez que ele se encontrar com ela na igreja, vai olhar para ela e falar assim, ela falou isso com o pastor me falou que ela falou, e ela agora não está cumprindo a palavra dela. E nós transferimos para Deus a culpabilidade por uma mentira que alguém nos contou. Então, quer viver? Quer se mover por uma palavra? Mova-se pela palavra de Deus. Qualquer profecia que você ouvir, qualquer coisa que alguém te disser, tem que caber aqui dentro. Não é a escritura que tem que caber lá. E outra coisa, irmãos, tem muita gente que não está profetizando, está tentando adivinhar o futuro. Tá? Só falta ler a mão. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, Deus está me revelando aqui, que tem uma pessoa aqui que está com problema no casamento. Levanta a mão não, tá? É só uma forma de expressão. Vai ter alguém. Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que tem um sonho. Quem aqui tem um sonho? Eu tenho. Quem tem? Está vendo? A minha revelação é verdadeira. Está entendendo? Se você não crê no que a Escritura diz, e não crê em Deus, você não pode ancorar sua fé nos homens. Existem homens e mulheres de Deus, e tem até um detalhe nisso, tá, irmãos? Muitos homens e mulheres usados por Deus acabam sendo jogados na vala dos comuns, acabam sendo desacreditados por causa desse tipo de gente. E não tenho medo de falar sobre isso.
Eu tenho medo de falar o que Deus não diz. Uma fé que vence é uma fé que se recusa a voltar atrás. Hebreus 11, verso 15 e 16, é uma fé que se recusa a recuar, é uma fé que não volta, é uma fé que não desiste, é uma fé que confia naquilo que Deus está falando. Uma fé que vence. Versos 17 e 18 de Hebreus diz que uma fé que alcança vitória é uma fé que se consagra sem reservas a Deus, tendo Deus acima de tudo e de todos. Alguém que não nega nada a Deus. Por que eu digo alguém que não nega nada a Deus? Porque quando nós lemos a história de Deus provendo um cordeiro, e Hebreus 17, 11, 17, 18, fala sobre a entrega de Abraão e de Isaac. Quando nós lemos sobre essa entrega, nós pegamos o Moriá, né? E dizemos, Deus proverá, porque Deus vai prover. Faça a entrega de Abraão, que Deus vai prover na sua vida também, ué. E a entrega de Abraão não foi aquela que a gente ouve falar por aí. Não foi o envelope que Abraão entregou. Abraão entregou um filho. Você pode entregar um envelope também, tá? Tudo bem. Mas, o que eu estou querendo dizer, a entrega, nós queremos algo de um Deus a quem nós não demos nada. E Ele já deu tudo. Deus deu Jesus, irmão. Você acha que tem alguma coisa melhor que Jesus em algum lugar? Nem no céu tem nada melhor que Jesus. Você vai falar, mas Deus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, diz a palavra. A expressão exata. O que Deus é, Jesus é. Uma fé que vence, Hebreus 11, versos 20 a 22, é uma fé que crê nas bênçãos do futuro, como se elas já estivessem presentes. Por quê? Porque a fé que vence é uma fé que te sustenta hoje, sabendo que amanhã você vai continuar servindo a Deus, independente de como as coisas estejam. Você crê no futuro. Quando você olha para os seus filhos, você crê que Deus é Senhor sobre eles. Quando você olha para a sua família, por mais que as coisas pareçam não funcionar como você gostaria, Deus está no controle. Uma fé que vence, eu estou encerrando. Verso 22 diz que é uma fé que planeja o futuro, de acordo com a promessa de Deus. José chegou e falou assim, olha, quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos. Quantos anos depois eles saíram de lá? 400 anos depois. José creu em algo que Deus prometeu e que se cumpriu 400 anos depois. Planeje o futuro, planeje a sua vida de acordo com as promessas de Deus. Esses dias, falando para jovens, eu disse, quando vocês pensarem em fazer uma faculdade, quando vocês pensarem em fazer um vestibular, quando vocês pensarem, ao invés de você pensar que tipo de profissão eu terei no futuro, pense com que tipo de profissão eu glorificarei a Deus no futuro. Quando você pensar assim, olha, eu preciso de uma esposa, de um marido para me fazer feliz. Não, eu preciso de alguém para fazer uma aliança comigo e que essa pessoa que vai ter uma aliança comigo me ajude a glorificar a Deus através da nossa vida em comum. Porque o que é que os meus filhos serão? O ideal é que o meu coração sonhe, que aquilo que os meus filhos serão, glorifique a Deus. Porque Deus vai me prosperar. A primeira ideia de Deus é que você viva para a glória dEle. Se a sua prosperidade for glorificar a Deus, Ele vai te prosperar. Porque o problema de lidar com Deus é que Ele já conhece o futuro, tá? Hebreus 11, 23. A fé que vence em meio às tribulações é uma fé que não teme o homem, mas que obedece a Deus. Obedece a Deus. A obediência, ela é um ponto central da vida cristã. Porque a obediência, ela é a declaração do governo de Deus sobre a nossa vida. Se não há obediência, não há governo.
Quem não está sob o governo está desgovernado. O que é alguém desgovernado? É alguém descendo morro abaixo sem controle. O que é alguém... Se você estiver subindo a serra, você vai para Montes Claros e alguém diz assim, olha, na hora que você estiver subindo a serra, vai descer um troço desgovernado. Você vai esperar, não vai? Você vai deixar para o dia seguinte. Se alguém disser assim, olha, veio um carro desgovernado, o que a gente pensa? Veio um carro sem controle. E geralmente, algo desgovernado termina em tragédia. Por que só nós, desgovernados, vamos dar certo? Verso 27. Uma fé que vence o mundo é uma fé que abandona o Egito com firmeza e sem medo. Sem medo. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O mundo de Moisés, até então, era o mundo reduzido ao Egito. E ele resolve sair e não temeu o faraó. Não temeu a ira do faraó. Ele olhava para frente, ele disse, há algo fora do Egito. Há algo que nós ainda não estamos vendo. E não é o que nós estamos vendo que vai nos impedir de viver aquilo que Deus já viu para a nossa vida. Ou eu posso ficar com aquilo que eu estou vendo, ou eu posso viver aquilo que eu ainda não vi, mas que Deus já estabeleceu para a minha vida. Eu posso ficar com o que me é visível. O que é visível é aquilo que eu já alcancei. Se não alcancei com minhas mãos, já alcancei com os meus olhos. Se não alcancei com os meus olhos, é algo que já passou pelo meu coração, mas a palavra diz, porque o que com os olhos não se viu, o que o coração humano não desejou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para encerrar de verdade, verso 29 de Hebreus 11. Caminhando sobre os obstáculos. Pela fé passaram o mar vermelho, como que por terra seca. O que intentando os egípcios se afogaram. Uma fé que nos leva à vitória, uma fé que nos faz vencer em tempos difíceis. É uma fé que nos leva a superar os obstáculos. Em Deus também você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Se nele nós podemos fazer proezas, sem ele a gente não consegue fazer. Sem ele a gente não consegue viver. Sem ele a gente não consegue estabelecer. Os tempos são difíceis? São, queridos. E eu fiquei tão feliz essa semana, eu não sei se você viu, que a produção, não sei se a produção ou a economia brasileira retraiu 17%. Queridos, eu não sei se foi a menor, mas foi uma das melhores retrações do mundo. Deus está cuidando até disso. Não é? Deus está cuidando de cada coisa na nossa vida. E essa fé que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele dá a cada um uma medida de fé. Pode ter certeza que há em Deus o sustento que eu e você precisamos. Deus, nós te glorificamos pelo seu cuidado, pelo seu amor. Precisamos de uma fé, Senhor, que nos leve além. Alguns de nós se encontram abatidos, alguns de nós se encontram acuados, alguns de nós se encontram, Deus querido, pressionado, alguns de nós se encontram debaixo de situações que nos parecem muito pesadas. Deus, quantas dificuldades nós estamos vivendo, quantas dores, quantas frustrações nós experimentamos, quantos momentos arrancam de nós lágrimas e provocam dores na nossa alma, no nosso corpo, quantas desistências o nosso coração desenhou, quantas vezes nós quisemos voltar atrás. Essa noite, Deus, eu oro por mim e oro pelos meus irmãos, que nós possamos ser fortalecidos, sustentados, robustecidos no Senhor. Deus, que a nossa fé seja como a fé que está nessa galeria de heróis. E a palavra do Senhor diz que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que cada homem, cada mulher que está aqui essa noite, receba do Senhor uma capacitação e uma competência de fé para gerir as dificuldades da vida, para gerir as dores, para gerir as demandas e para vencer os seus desafios.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. Obrigado por nos sustentar e nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, nós vamos encerrar. Sexta e sábado da próxima semana nós vamos ter um bazar de 8 às 13 horas, com aquele distanciamento que a gente tem que ter. É um bazar missionário, né? Nós precisamos levantar ofertas para missões, nós precisamos, né, atender algumas demandas missionárias. Os missionários estão realmente passando dificuldades. As igrejas, muitas delas estão tendo dificuldade, não é um tempo fácil, e nós queremos ser bênção de Deus na vida desses missionários. Então nós queremos convidar você a participar do nosso bazar missionário. Avisar os irmãos também que na quarta-feira nós recomeçamos os nossos cultos de oração. Então quarta-feira, se você quer começar uma campanha de oração, vem orar conosco na quarta-feira. Né? Vai ser de uma outra maneira, uma outra dinâmica, mas nós vamos estar aqui orando. Nós vamos estar aqui buscando a face de Deus juntos, amém? Estamos fazendo isso em particular, eu sei que você está orando, mas vem orar com a gente também. Né? Vem se reunir conosco, vem, né, orar pela sua família, pela sua casa, buscar a Deus pelos seus. Então os irmãos que fazem campanha de oração, né? Pastor, eu não sei em que elo da minha campanha de oração que eu parei. Ótimo, a gente vai começar tudo do zero. Tudo zero. Então vem orar com a gente na quarta-feira às 19h30, amém? Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa história no Senhor. Obrigado por cada casa e família que é representada, cada irmão, cada irmã. Obrigado, Deus, porque o Senhor estendeu a sua mão poderosa e o seu cuidado sobre nós. Nós oramos, Deus, por aqueles irmãos que estão em casa com dificuldades, oramos pela saúde dos seus servos. Eu oro, Deus, pela vida da Kelly, que o Senhor possa estender a sua mão sobre ela, que o Senhor possa restaurá-la, restaurar todos aqueles, Deus, que por alguma situação estão hoje passando dificuldades e precisando de uma intervenção dos céus. Pai querido, nós oramos pelos membros dessa igreja, por aqueles que estão em casa, fazem parte do grupo de risco. Nós oramos por suas famílias, nós oramos, Deus querido, para que o Senhor guarde a vida dos seus servos. Nós oramos pelos nossos visitantes que aqui estão. Que cada um deles, Deus, seja abençoado com uma fé que os capacite a superar as suas batalhas, vencer as suas dificuldades, mas também enfrentar as barreiras que estão diante deles. Deus querido, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e à nossa casa. Que a nossa família, que o nosso trabalho, que, Senhor Deus querido, aquilo que é a nossa necessidade dos dias que virão, seja suprido no Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós do cuidado e da mão poderosa do Senhor. Somos muito gratos pelo seu amor, somos muito gratos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós te amamos, Senhor. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, que a comunhão, a consolação e o cuidado do Deus da nossa vida seja conosco, com todo o povo de Deus na face da terra. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém?